Comecemos pelo choque, pela sucessão de brutalidades que nas últimas semanas testemunhamos no noticiário brasileiro e que juntas dizem mais sobre o país do que qualquer debate parlamentar sobre segurança pública. Há poucos dias em São Paulo, uma mulher, Tainara Souza Santos, de 31 anos, foi atropelada pelo ex-companheiro e arrastada por cerca de 1 quilômetro na Marginal Tietê. Tainara teve as duas pernas amputadas abaixo dos joelhos. Está em coma. A polícia prendeu o agressor, que agiu movido, segundo a investigação, por sensação de posse e incapacidade de aceitar o fim do relacionamento. É quase sempre isso, posse. Uma ideia de propriedade sobre o corpo e a vida daquela mulher. No Recife, Isabelle Gomes de Macedo, 40 anos, e seus 4 filhos, Aline, de 7 anos, Adriel, de 4, Aguinaldo, de 3 e Ariel, de 1 aninho, morreram queimados em um incêndio que a Polícia Civil investiga como feminicídio e homicídio. O suspeito é o marido, preso em flagrante, com histórico de agressões. A violência doméstica, conhecida pelos vizinhos e pela própria vítima, nunca recebeu atenção suficiente para evitar que 5 vidas fossem consumidas pelo fogo. Também em São Paulo, outra mulher, Evelyn de Souza Saraiva, levou ao menos 6 tiros disparados por seu ex-companheiro dentro da pastelaria onde trabalhava. Ele entrou no estabelecimento com 2 armas, atirou repetidamente, feriu-a nas pernas, fugiu e continua foragido. O motivo? Evelyn passou a se relacionar com uma outra mulher. De novo, a lógica da posse. A ideia de que a vida da mulher só tem legitimidade se orbitando o desejo masculino. No Rio de Janeiro, o caso do Cefete escancarou o que acontece quando a misoginia se institucionaliza. O autor dos disparos, João Antônio Miranda Telo Ramos, já havia sido afastado da instituição porque se recusava a ser subordinado a mulheres. Voltou depois de um laudo psiquiátrico e 3 meses depois matou 2 servidoras, Alane Matos e Laísa Pinheiro. O feminicídio ali não foi um ponto fora da curva, foi o desfecho de um histórico institucional de tolerância com um comportamento misógino. Todo mundo sabia. E o que foi feito foi, para dizer o mínimo, claramente insuficiente. E numa escala diferente, mas simbolicamente poderosa, o influenciador Tiago Schutz, conhecido como Calvo do Campari, foi preso por agredir a namorada depois de ela recusar relações sexuais com ele. O laudo indica, no mínimo, 11 agressões. No dia seguinte, ele saiu da prisão com medidas protetivas. É a tradução perfeita da linha tênue entre o entretenimento misógino das redes sociais e a violência física real. Homens ensinando outros homens a desprezar, a humilhar, a controlar e a subjugar mulheres. Essa sequência não é exceção, ela é uma síntese. E sabe o que ela tem de pedagógica? O fato de que envolve mulheres de variadas idades, de variadas regiões, de diferentes classes e contextos sociais. E ela acontece no mesmo Brasil, cuja maior cidade acaba de bater recorde de feminicídios. São Paulo registrou, entre janeiro e outubro deste ano, 51 casos, tornando 2025 o ano mais letal para mulheres na capital paulista. Sim, é verdade que a tipificação penal do feminicídio aumentou os registros. Quando o crime passa a ter um nome, ele passa a aparecer mais nas estatísticas. Mas essa não é a história toda. O Brasil vive uma escalada de violência contra as mulheres que não é nova, mas parece mais intensa ou mais visível. Certamente está brutal. Não é porque surgiu agora, é porque nunca deixou de existir, porque sempre fez parte da nossa estrutura social e porque, diante da leniência da nossa sociedade, se multiplica. Somos um país que precisou de uma Lei Maria da Penha para dizer o óbvio, que a violência contra a mulher é grave e é intolerável.
Depois, precisamos tipificar o feminicídio, novamente para dizer uma obviedade, que o homicídio de uma mulher, por ela ser mulher, é por si só um tipo de crime e não um fator agravante. Precisamos de delegacias especializadas, de medidas protetivas, de campanhas constantes e ainda assim continuamos matando mulheres dentro de casa, na rua, no trabalho, na escola. Continuamos permitindo que homens entendam recusa como ofensa, término como afronta, autonomia feminina como uma provocação. Isso em todas as classes sociais e em todo o território nacional. Esse tipo de mentalidade violenta, possessiva, destrutiva, não aparece do dia para a noite. Ele tem raízes profundas, longas e cotidianas. E cá entre nós, ele costuma ser ensinado, essa mentalidade costuma ser ensinada desde cedo, às vezes dentro de casa, na forma como maridos tratam suas mulheres, na forma como meninos são educados a dominar, a controlar as mulheres, na forma como as meninas são ensinadas a evitar provocar, a ceder, a pedir desculpas pelo comportamento masculino, na forma como a sociedade normaliza a violência masculina como um impulso, como um descontrole, como coisa de homem, na forma como a cultura musical popular sexualiza jovens mulheres, sempre numa posição inferior, objetificada, submissa. Essa mentalidade também é reforçada na escola, onde meninas já são as principais vítimas de violência. Em 2024, o Brasil registrou quase 16 mil casos de agressões em escolas, um aumento de 23% em relação ao ano anterior. E a maioria das vítimas eram garotas, 58%. Agressões, intimidação, humilhação, tudo ali reproduzido no pátio, na sala de aula, nos corredores. O menino que empurra a colega, que espalha suas fotos, que ameaça. Ele não está sendo criança. Ele está aprendendo um padrão e exibindo um comportamento que no futuro pode sim virar agressão, virar violência doméstica e muitas vezes vira. Há ainda a cultura Red Pill, esse fenômeno digital de que o tal Calvo do Campari é um expoente. São homens ensinando jovens a recuperar o poder, entre muitas aspas, e, novamente entre aspas, colocar a mulher no seu lugar, não aceitar recusa. É uma exploração de um ressentimento que nasce nos garotos, até de forma compreensível, mas que é retroalimentado com base no ódio e na desinformação, em vez de esclarecido. Esses mentores abdicam de ajudar os jovens a reencontrar no mundo uma posição que está sim mudando e que respeite o novo papel das mulheres, e em vez disso, eles sugerem eliminá-las. A mentalidade é reforçada e validada por autoridades. Jair Bolsonaro, com suas falas abertamente misóginas, altamente violentas, foi o exemplo mais escandaloso, mas está longe de ser o único. Até quando tentam elogiar o protagonismo político de mulheres, os políticos homens erram feio a mão. Tarcísio de Freitas, dias desses, defendeu a presença feminina na política, ressaltando a vocação das mulheres para cuidar do lar. O presidente Lula, quando explicou por que escolheu Gleisi Hoffmann para ser ministra, disse que era por ela ser uma mulher bonita. As instituições brasileiras, ao longo de décadas, toleraram, ignoraram e reproduziram agressões contra as mulheres, explícita ou implicitamente. E uma das muitas formas de fazer isso, sem dúvida, é fomentando ou permitindo a subrepresentação das mulheres em cargos de poder. É nesse caldo cultural que floresce o feminicídio. Não dá para dissociar as coisas. Fica aqui que a gente vai debater isso mais a fundo. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. A gente, inclusive, vai estrear esta semana, dia 4 de dezembro, um documentário com uma das maiores mulheres do Brasil, Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério. É uma longa entrevista com a grande dama da nossa dramaturgia, que cobre quase um século de história da cultura brasileira. Tá imperdível, gente, mesmo. E é exclusivo para os nossos assinantes premium.
Por apenas R$ 15 por mês, você assina o Meio, garante acesso a toda a nossa produção exclusiva, especial, aprofundada e ainda ajuda a sustentar o nosso jornalismo gratuito. Tá na dúvida ainda? Pois saiba você que o Meio foi escolhido pela Aberj como a plataforma digital do ano. A gente não está brincando em serviço, não. Então, ajude a financiar o jornalismo do Meio e seja parte dessa comunidade de quem se informa de um jeito original e consistente. Estamos há semanas discutindo segurança pública no Brasil. A PEC da segurança pública, o PL antifacção, o endurecimento contra o crime organizado, todos querem parecer duros, querem parecer grandes protetores da população. Mas ninguém, absolutamente ninguém, incluiu o feminicídio neste debate. É como se esse tema não fosse parte da segurança pública, da doença da violência brasileira. Como se não tivesse relação com o Estado, com polícia, com prevenção, com proteção. E como se não fosse um problema policial, jurídico, educacional e institucional. Como se fosse assunto privado, doméstico, íntimo, quando não poderia ser mais público. O feminicídio mata muito no Brasil. Mata em todas as classes sociais. Mata adolescentes, jovens, adultas, idosas. Mata nas periferias, nos apartamentos de luxo. Ele é transversal e justamente por isso deveria ser central nas políticas públicas de segurança. Eu vou trazer uns poucos números aqui. O Fórum de Segurança Pública consultou de 2023 para 2024 uma estabilidade do número de feminicídios no Brasil, que ficou ali em torno de 1.500. Isso o registro de feminicídios, né? Quando a gente vai para os estados, São Paulo está entre os de maior aumento, fica em 7º lugar, com 14%. Paraná teve um aumento de 33%. Goiás ficou praticamente estável, com um declínio de 1%. Todos os estados cujos governadores se vangloriam de suas políticas de segurança, claramente excluindo esse indicador da conta. Ou pior, não dando importância para ele, não é? Se a gente olhar para as tentativas de feminicídio, o caso é ainda mais grave. O Brasil teve um aumento de 19% nas tentativas de feminicídio. São Paulo e Paraná ficaram acima dos 50%. Goiás bateu em quase 10%. Não dá para falar de sucesso no combate à criminalidade e não incluir feminicidas na história. Não dá. No caso de Tarcísio, que eu conheço um pouco mais de perto por ser aqui de São Paulo, o simples fato de ele escolher uma Bolsonaro, a Valéria Bolsonaro, para dirigir a Secretaria de Mulheres, já é uma mensagem bem clara de como ele aborda o tema, pelo menos a meu ver. Sua principal agenda, da Valéria, é proibir o ensino da ideologia de gênero nas escolas. O governo Tarcísio congelou a maior parte da verba voltada para o combate à violência contra a mulher em 2024. Dos 26 milhões de reais previstos para ações de enfrentamento à violência, somando aí verbas dos programas da Secretaria de Segurança Pública e de políticas para a mulher, apenas 900 mil reais foram liberados para execução durante todo o ano. Em 2025, Tarcísio anunciou a abertura de mais delegacias da mulher no estado, mas a polícia não tem pessoal para mandar para lá. Então, tem delegado viajando 2, 3 horas para chegar e atender vítimas de violência doméstica e sexual. Em que estado esse atendimento vai ser feito? No plano federal, também não está muito bom, não. Um levantamento da consultoria de orçamento do Senado mostrou que o governo Lula usou menos de 15% das verbas disponíveis para o plano de combate ao feminicídio. No ano em que o plano foi lançado, que foi o ano passado, 2024, o Ministério das Mulheres foi, proporcionalmente, o mais atingido pelo contingenciamento de verbas anunciado pelo governo. E também naquele ano, a ministra das Mulheres declarou, em agosto, não ter recebido nenhuma emenda parlamentar direcionada à construção ou à manutenção das casas da mulher brasileira,
que são unidades de acolhimento a vítimas de violência. Ou seja, o parlamento fica muitas vezes inerte diante da tragédia. Mas também há espaço para fazermos uma justiça aqui, porque algumas das leis mais importantes de proteção da mulher foram aprovadas no Congresso e sancionadas em governos do PT, tá? A Lei Maria da Penha é de 2006 e foi resultado de um longo processo de discussão a partir de uma proposta elaborada por um conjunto de ONGs, discutida e reformulada por um grupo de trabalho interministerial que foi coordenado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e depois foi enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional. A Lei do Feminicídio é de 2015 e ela nasceu na CPMI da violência contra a mulher, que aconteceu em 2012 no Senado. Essa CPMI era presidida e relatada por mulheres. A lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff e agora, em 2025, a partir de um projeto da senadora Margarete Busetti, do PSD, ela foi atualizada e passou a tipificar o feminicídio como crime autônomo, hediondo, com penas ainda maiores, que vão de 20 a 40 anos de prisão para o feminicida. E o que esses dois casos, só esses dois mostram? Primeiro, que o que muitos chamam de mimimi de ongueiras, de feministas, de cidadãs não militantes, de mulheres em geral, é mais do que necessário, é até muito pouco. Segundo, que representatividade importa, né? Mulheres em posições de poder fazem as instituições se moverem rumo aos seus interesses, ou no mínimo, em nome de sua proteção. Essa pauta deveria ser central no debate eleitoral, central mesmo, porque quem vai decidir a eleição do ano que vem são as mulheres, de diversas classes, com realidades muito diferentes entre si, mas com algo em comum. Todas estão expostas em algum grau à violência só por serem mulheres. Todas conhecem uma amiga, uma colega, uma vizinha, uma parente que já sofreu agressão. Muitas, a maioria, já sofreu na pele. Todas temem andar sozinhas nas ruas. Gastam um segundinho a mais pensando na roupa que vão usar, passando pelo filtro do medo. Todas têm mecanismos de proteção e códigos com as amigas para enviar sinais caso se sintam em perigo num encontro, num Uber. Todas já ouviram algum tipo de ameaça, velada ou explícita, relacionada às suas profissões, ao seu vestuário, ao seu comportamento sexual ou afetivo, ao seu desempenho nas redes sociais. Todas ensinam as suas filhas a se comportar de forma a não provocar o desejo ou a ira, ou ambos, dos homens. Esse é um ônus de nascer mulher no Brasil. Se os presidenciáveis brasileiros, todos homens, levassem isso a sério, proporiam agendas estruturais sobre o assunto. Educação sobre respeito às mulheres desde cedo, muito cedo, dentro das escolas. Programas de prevenção à violência contra meninas. Políticas de autonomia financeira feminina e incentivos para que mais mulheres tenham renda, patrimônio e poder de decisão. Participação de mulheres em gabinetes, secretarias, ministérios, Supremo Tribunal Federal, não como cota, mas como necessidade estratégica para enfrentar uma cultura que mata mulheres. Garantia de cumprimento de pena para feminicidas, sem brechas, sem atenuantes, sem arrependimento. Tudo isso faria sentido. Tudo isso dialogaria com a realidade, com a vida real das brasileiras que vão às urnas, de direita e de esquerda. A gente chegou a um ponto em que a pergunta não é mais por que os casos de feminicídio estão aumentando? A pergunta é por que a gente ainda não trata o combate ao feminicídio como prioridade absoluta de Estado? A resposta é dura, porque o Brasil ainda não sabe ou não quer lidar com a violência que ele mesmo produz. Mas está mais do que na hora de olhar para isso de frente, sem desviar o rosto, porque é o rosto das mulheres que está sendo apagado e porque mulher morta não vota. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia.
mistério que vem do arcaico. O cara sai de casa, toma uma condução, ou vem a pé, se trabalha, senta num buraco ou fica em pé, espera começar. Começa! Você pode amar ou detestar, dizer, meu Deus, para que eu saí de casa para isso aí? Vamos embora. Ah, vamos embora. Vamos embora. Ou então, você nunca mais esquece aquilo. Você vai ficando e vai se integrando com aquilo, vai concordando com aquilo. Você chora, você ri até cair, fazer xixi, entendeu? Porque está ali. Onde tem isso? É porque você encontrou um outro ser humano que vai, não sei por que meios, se comunicar com você em algo que talvez você deteste ou ame, ou marque você para sempre. Isso é o teatro.